Olá pessoal, tudo bem? Vou compartilhar com vocês a respeito dessa história do casamento da Dona Baratinha. E essa história do casamento da Dona Baratinha, existem várias versões e eu já tive a oportunidade de explorá-la de várias formas. Em Libras, que foi assim gratificante, foi formidável. E eu me diverti a beça. Já tive a oportunidade de contar aqui na biblioteca para os pequenos, várias faixa etárias, por um período assim, acho que foi uma semana ou 2 semanas, quase que umas 3 ou 4 vezes na semana, manhã e tarde. Então, vocês vejam quantas vezes eu contei a mesma história, quão repetido foi esse texto, esse enredo. Porém, todas as vezes que eu contava, surgia uma surpresa diferente, surgia um fator diferente ali que me enriquecia, que agregava, que me tornava mais próxima, mais dentro da história. E uma vez que eu pude também experimentar essa história com a EJA, com o pessoal da terceira idade, né? E essa experiência também, como todas as outras, foi única. E eu lembro que quando comecei a contar, anunciei que eu ia contar essa história, e nós estávamos numa roda, onde todos os alunos, todos os participantes, os ouvintes, estavam no meu entorno. Então eu podia ver e ouvir todo mundo, todos os comentários. E aí, nesse dia, um senhorzinho, na hora que eu estava anunciando, fazendo a propaganda de que história eu ia contar, tudo, um senhorzinho do meu lado, cabecinha, senhor mesmo, acho que ele tinha o que, uns 75 anos, 70, sei lá. E ele fez um comentário. E que, na verdade, o motivo que o levou a voltar para a escola foi o simples fato de aprender a ler e escrever, coisa que até então ele não teve a oportunidade na vida. E aí, quando ele se depara com uma situação dessa, de contação de historinha, quando eu anunciei que eu ia contar o casamento da Dona Baratinha, que era um conto infantil, vejam, conto infantil, ele meio que retorceu na cadeira, um sinal de protesto. E aí ele não se conteve e reclamou em voz alta. Reclamou ou comentou, né, eu diria. Poxa, essa história infantil? Aí eu paro com a história, eu já não tô ali como contadora só. A gente tem que estar bem ciente disso, que nessas horas eu tô na postura, eu tô no papel de contador de história, só que eu tenho que estar muito, mas muito atenta a tudo que está à minha volta. Tanto aos sinais, os barulhos da natureza, quanto às falas das pessoas, a participação das pessoas, ou se cair, por exemplo, agora o meu celular, eu tenho que ter a naturalidade de inserir esse acontecimento surpresa no meu contexto de contadora de história. E isso a gente só vai aprender, gente, com o tempo. Quando esse senhor fala desse jeito, eu parei com a minha proposta de começar a iniciar. Era uma vez, parei com isso e me voltei a ele e falei, sim, porque o senhor conhece a história? Assim, tranquilo mesmo, sem ser num tom assim de cobrança ou de que eu estava achando ruim com ele. Não. Aí ele falou assim, não. Bem firme, cara fechada. Aí eu falei assim, é uma história tão engraçada, tão divertida. Ele falou assim, mas é para criança. Eu falei assim, será? Vamos fazer o seguinte, o senhor topa fazer um combinado comigo? Eu vou contar a história, o senhor está dizendo que é para criança. Eu também acho. Mas eu vou fazer um desafio aqui, uma proposta para o senhor topar. E os nossos outros colegas aqui podem nos ajudar depois. A proposta é, veja se o senhor topa. Eu vou contar a história,
No final, quando antes de eu feliz, viveram felizes para sempre, se é que vai ter isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou conversar com o senhor, para ver o que o senhor achou. Ele falou assim, tá, combinado. Falei, senhor topa? Topa. Falei, então tá bom. E se caso, eu, ao terminar a história, o senhor nem aqui não tiver mais, é sinal que foi muito ruim mesmo. Porque o senhor sabe que o senhor pode levantar e ir embora, né? Ele falou assim, sei. Falei, então tá bom. E assim nós fizemos. Contei a história do jeitinho que vocês viram lá no vídeo, pedindo para que os sons dos bichos, por exemplo, que eu cito lá na história, na verdade eu peço, para as crianças eu faço isso, e para eles também, eu contei do mesmo jeitinho que eu conto para a criança. Como é que o boi faz? Aí ficou aquele silêncio, porque eles ficam na dúvida se eles podem reproduzir o som que eu estou perguntando. Eles ficam na dúvida se eu estou perguntando para eles ou se eu estou perguntando para mim, entendeu? Aí eles reproduzem um ou outro timidamente lá no cantinho, acabam reproduzindo o som. E aí, gente, os outros todos caem na gargalhada, né? Porque imagina, é uma brincadeira. Ou diria, é brincadeira. Uma pessoa adulta fazendo isso. Isso a gente faz às vezes com o nosso cachorrinho, quando a gente fala, que belezinha. Você faz isso com o seu cachorrinho? Você muda o seu tom de voz. Ou então quando você faz para criança, com o seu netinho, com a sua filhinha, com o seu filho, com o seu sobrinho. Ai, que coisa mais linda. A gente muda a nossa postura, nossa expressão facial, nosso tom de voz. Por quê? Porque a gente tá se entregando, a gente tá se abrindo, a gente tem segurança para fazer isso, porque a gente sabe com quem a gente está fazendo, sabe que não vai reprimir o que a gente está fazendo, não é verdade? Então, quando você faz isso em público, seja o contador de história, ou seja a pessoa que está participando, o ouvinte lá que está participando, é uma coisa assim excepcional. O quanto aquela pessoa é despreendida, o quanto aquela pessoa é livre. Porque quem é que vai me reprimir? Não, gente, temos que ser assim, brincar, deixar a vida leve. E aí quando alguém reproduz o barulho do boi, todo mundo ri. Aí eu falo, e eu vou naquela pessoa que se sobressaiu com o som do boi e falo assim, como é que o boi faz? Aí a pessoa fica roxa, né? Porque ela pensa que de repente no meio do barulho todo eu não a percebi, vamos dizer assim. E aí ao mesmo tempo que ela fica envergonhada, ela fica lisonjeada de ter sido percebida. E aí ela reproduz o barulho. E aí eu falo, nossa, que boi! Gente, a contação de história passa a ser assim um momento de alegria intensa, de uma coisa assim extraordinária. E quando passa o próximo bicho, que é o papagaio, enfim, tem uma sequência lá, aí eu já não preciso ficar focada só naquele que fez o boi, porque daí todo mundo vai participar. Então já passa a ser assim um momento interativo intenso. Toda a roda veio para a história, toda a roda veio comigo. E aí eu falo, e às vezes tem alguém que fez o boi, por exemplo, vou voltar no exemplo do boi, em vez de fazer fez assim, mó. Ah, gente, como que eu não haveria de comentar um mó de um mó? Não posso. Eu falo, nossa, esse boi ainda é um boizinho, né? É um bezerro. Mas o pessoal rola de rir. Então é essas brincadeiras, essas brechas, essas aberturas, esses espaços que eu dou para os ouvintes virem e participarem, é que torna o ato de contar a história a proximidade das pessoas, a diversão. Bom, essa é a experiência com os idosos. Depois, no final da história, é óbvio que daí eu fui lá naquele senhorzinho de novo e que daí eles participaram a beça o tempo todo.
E aí eu peguei e parei para ele assim, sentadinho, o pessoal já tinha aplaudido, e eu falei, essa é a nossa historinha de hoje, que é meu bordão, tal, tal. Aí voltei lá e falei assim, então, seu José, nós temos que conversar de novo, né? Aí ele, tem, cabeça baixa. Ele já não estava naquela postura imponente, de resistência. Ele já estava, tipo assim, eu tenho que dar minha mão à palmatória, né? Ele abaixou a cabeça e falou assim, tem. Pensativo, reflexivo. Aí eu falei assim, o que o senhor achou? Aí ele levantou a cabeça e falou assim, magnífico, esplêndido, muito obrigado. Gente, eu vou precisar de mais alguma coisa na minha vida? Não vou. Então, a contação de história transita por todo o ser humano. Faixa etária, raça, classe social, qualquer lugar a contação de história chega e encanta, mexe com as pessoas, transforma, resgata. Então, hoje nós estamos tratando essa semana, né, por a primeira parte e agora hoje a segunda parte, por que contar história? Esse é um dos motivos. Nós já discutimos também no encontro passado que a razão de se contar história, o porquê de se contar história, são as razões mesmo psicológicas, os trabalhos de trabalhar valores, entre outras coisas, que foi o exemplo que eu usei da cigarra e da formiga. Também nessa história, eu acho que isso eu posso falar porque é muito meu estilo de contar história, fazer e cutucar o ouvinte para dar o palpite dele, dar o veredito dele, dar o encaminhamento, dar o final, a opinião com relação ao personagem, ao que o personagem sonha. Eu acho que é o meu perfil mesmo fazer um pouco isso. Eu não fujo do enredo, mas eu proponho sempre isso. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Na história ainda da Dona Baratinha, que eu contei aqui para as crianças que eu falei para vocês, e que eu deixo as crianças participarem, interagir, eu lembro que a Dona Baratinha ficava assim, eu não consigo arrumar um marido. E ela, a Dona Baratinha, que era eu, colocava o dilema. E de propósito eu deixava com que as crianças, deixava aquele momento de pausa, de silêncio, não dava resposta, porque eu queria que as crianças me sinalizassem uma solução, me ajudassem. E aí eles vêm, então logo uma menina, geralmente sempre tem alguém que é mais tagarela, vem e fala assim, mas também você está muito exigente. Eu tô exigente, aí a Baratinha já está conversando com a menina. Ela falou, sim, é. Eu falei assim, mas você acha que eu tenho que aceitar qualquer um? Aí ela, não, tá vendo? Eu já fiz ela pensar, eu já fiz ela refletir, que não é porque eu quero me casar que eu tenho que aceitar qualquer um, de qualquer jeito, né? Eu tenho que tentar atender os meus sonhos. É claro que eu tenho que ser flexível, mas eu tenho que tentar atender todos os meus sonhos. Bom, aí depois, num outro momento, que a Dona Baratinha canta para chamar a atenção dos candidatos, essa minha adequação na história, porque lá no texto original ela canta, mas em nenhum momento a Ana Maria Machado, que é a versão da Ana Maria Machado, diz que é para chamar a atenção, mas eu deduzo que sim, né? E aí, quando ela canta, e aparecem uns candidatos lá que não agradam, um porque berra muito, o outro porque é fedido, o outro porque não sei o que, outro porque não sei o que, eu fico pondo defeito, a Dona Baratinha fica pondo defeito. Aí a Dona Baratinha levanta outro problema. Ela fala assim, eu acho que eu tenho que cantar diferente, porque do jeito que eu tô cantando não tá funcionando, como eu poderia cantar? Aí ela pensa, aí uma das crianças fala assim, por que você não canta como uma princesa? Aí a Dona Baratinha, pode funcionar, mas como que as princesas cantam? Ah, menina, vejam, gente, o lugar de ouvinte passa a ser protagonista na história. Ela se levanta e vem até mim para me ensinar. Só que daí eu, como educadora, eu já viro ela para o público, eu já não deixo ela de frente para mim, eu já viro ela de frente para o público e peço para que ela cante, para me ensinar. Aí ela já é a protagonista, eu sou só figurante,
os ouvintes e ela tá sozinha ali. E ela começa a cantar. Ah, você pode cantar assim. Quem quer casar com a dona Baratinha? E vai. Aí eu falo para ela, ah, é assim? E às vezes, em alguns momentos, porque como eu fiz essa contação de história em vários momentos, em alguns momentos eu dizia assim, mas eu não sei cantar assim. Você não pode cantar para mim, porque vai que você cantando, aparece alguém encantado pela sua voz. E a criança topa fazer isso. E às vezes um professor fica lutando para ensaiar uma criança para uma apresentação no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia do Professor, no Dia das Crianças, no Dia da Primavera, sei lá. E ali, coisa de... a gente conseguiu que a menina cantasse de uma maneira linda, 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 sem nenhum acompanhamento. Só a voz, a capela. Gente, não é magnífico isso? E aí depois, por fim, tinha alguns momentos, porque eu atendi, igual eu já falei para vocês, várias crianças, vários grupos. Em alguns momentos que eu tava falando, eu falei assim, gente, eu não sei mais como cantar. Ah, já sei, eu falava. Vou cantar no estilo de rock and roll. Aí eu começava. Quem quer casar com a dona Baratinha? Entendeu? Bem assim. As crianças vibravam. E aí os meninos, as meninas também, mas os meninos levantavam, já fazia aquela pose de guitarra. Gente, é uma coisa incrível. Aí, às vezes, a gente faz tanta estrepolia, a gente cutuca tantas crianças, que aí depois, às vezes, algumas pessoas chegaram a comentar comigo, nossa, você cutuca tantas crianças, você mexe tanto com o grupo, que depois é difícil para eles aquietar de novo e você dar continuidade na história. Eu falei, não, porque daí eles estão naquele alvoroço, tem criança que se exalta, fica em pé, quer pular, e aí é a hora que eu faço assim. Eles pegaram. Eu vou diminuir a minha voz e vou dar um tom de suspense. Eles vão aquietando. É estratégia. Mesmo que tenha um ou outro que não baixou, que não se aquietou, não se acalmou, o colega puxa ele. Fica quieto, Tiago, você não tá vendo que agora a dona Baratinha vai achar alguém? Sabe assim? Então eles mesmo cuidam uns dos outros, cuidam do espaço ali, daquele clima. Isso é inserir, isso é o trabalho da cotação, de aproximar, de fazer aquela criança que é muito tímida, porque às vezes você que está no papel de contador, você vai observar isso, aquele que se exalta, aquele que participa toda hora, é óbvio, isso daí é muito claro na sala de aula, para quem é professor percebe muito isso. E para aquele que é quietinho. Então às vezes quando eu tenho que dar alguma... puxar alguém, que eu quero trazer alguém para frente, às vezes eu vou naquele que está quietinho e faço alguma pergunta, o quanto ele vai ficar alegre de ter sido lembrado pelo contador de história, no caso pela professora, isso é uma coisa. Então é inserir, é isso quando eu falo que a contação de história, a gente tem a oportunidade de uma maneira muito respeitosa, muito cuidadosa. Quantas coisas mais dá para a gente trabalhar também. Dá para eu trabalhar, por exemplo, a questão da música, para quem é professor de arte, na rede Jacareí, eu não sei como que está agora os outros municípios, mas tem uma lei, um decreto, a obrigatoriedade de se ensinar música também. Então, com essa história, eu acabo, por exemplo, quando eu falo para eles assim, eu vou cantar, quem sabe, eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa, eu vou cantar mais devagarinho. Quem quer casar com a dona Baratinha? Do andamento da música. Quando eu canto, por exemplo, quem quer casar, eu estou falando de timbre. Então eu vou entrar aí numa questão de trabalhar as propriedades do som, a questão da música mesmo. Eu posso trabalhar com eles, por exemplo, aí a questão das palavras que apareceram e que eles não conhecem, como, por exemplo, ser sutil. O que significa ser sutil? Mugido, eu posso trabalhar os sons, os nomes dos sons que os bichos fazem. Como é que o boi faz? Mó. E o que é o mó? É mugir. Aí eu falo, por exemplo, do cacá.
cacarejo do galo, se é que vai ter o galo. Eu posso colocar os bichos que eu quiser, os bichos que eu preciso trabalhar, entende? Então eu posso fazer uma adequação na história. Eu vou lá na base que Ana Maria Machado ou outra versão conta e eu transformo naquilo que a minha turma, que o meu projeto está trabalhando e dou ênfase àquilo. Se é canto, se é os sons dos animais, se é, por exemplo, a questão da Dona Baratinha se casar, os direitos de escolha. Eu posso trabalhar, por exemplo, a questão de valor mesmo da moeda, porque ela acha uma moeda de ouro. Na verdade, eu mostro o quê? Porque teve uma criança que falou isso. Ah, mas é só 10 centavos. Não, mas é ouro, porque para ela tinha um valor aquilo muito grande. Para você é 10 centavos. Entende? Então olha quantas coisas dá para se trabalhar com a contação de história. Quanto além a gente pode ir com ela. Então, por isso eu digo, por isso que eu conto história e defendo essa arte. Por que contar história? Tchau, pessoal. Eu espero que tenha sido útil.